Que capítulo de Shingeki no Kyojin, hein? Capítulo 122, explicando o passado de Ymir Fritz. Na verdade, tudo foi explicado e eu não sei se eu curto muito isso. Eu gostaria de ter o passado da Ymir Fritz no imaginário, mas era um elemento que precisava ser contado na narrativa para o Isayama encaixar o propósito do Eren, algo que a gente vai comentar bastante também nesse vídeo. E aí, já começa com uma provocação, vocês gostaram da coluna vertebral lá? Mas enfim galera, vamos analisar e vamos agora! Lembra de seguir o Oblu no Instagram e no Twitter, somos 32 mil no Instagram, 18 mil no Twitter, dá o like nesse vídeo e se inscreve no canal para mais Shingeki no Kyojin. Sempre que o mangá chega mensalmente, no comecinho do mês a gente analisa e também analisamos o anime. Quando a última temporada chegar em 2020 a gente vai estar com vocês, hein? O capítulo 122, começa com a história tendo Ymir Fritz como referência, provavelmente a Freda Rice, que tá mostrando esse livrinho aí pra história. Olha só como a Ymir foi uma pessoa incrível, tudo aquilo sendo levado através das memórias por conta desse grande plano do primeiro Rei Fritz, né? E aí a Frieda, provavelmente a Freda, mostra pra história a cena do pacto com o diabo. E aí galera, quem é o diabo? É aquela coluna vertebral que tava lá num lago, numa gruta dentro da árvore? Ou era o primeiro Rei Fritz? Que a gente vê ele com um chapéuzinho, né? Com os chifres. Então ele pode ser essa verdadeira representação. Ele que fez um pacto. A coluna não fez pacto. Aquela coluna vertebral era como se fosse um simbionte, um alienígena. E aí, o Isayama, tome cuidado com essas explicações, hein? Porque quando o cara vai muito fundo nas respostas, fica meio tosco. Já tá um pouco, né? E aí aquela coluna, ela não fez pacto com a Ymir Fritz. Foi algo natural. A fusão daqueles dois seres. O pacto mesmo veio com o rei e a sua escrava, né? O pacto entre o Rei Fritz e a Ymir Fritz. Daí começa o flashback da menina há 2000 anos atrás. É massa a gente perceber que o capítulo 1 e o capítulo 122 têm títulos parecidos. O capítulo 1 se chama Para Você, 2000 anos no futuro. E esse capítulo 122 se chama Para Você 2000 anos atrás. Quem que estava no futuro? O Eren. Quem é que estava no passado? A Ymir Fritz. E ambos se encontraram. Talvez seja por isso que o Eren acordou chorando daquele sonho. Ele, pô, Mikasa, você tá com cabelo grande? Porque no sonho ele estava vendo a Mikasa de cabelo curto. O Eren ali estava provavelmente viajando nas memórias do Titã de ataque e também se conectando com a Ymir Fritz. É como se fosse o nunca e o sempre. O Eren estava num ponto infinito durante a sua timeline. É pra bugar mesmo a cabeça da pessoa, né? E aí, com aquele abraço que o Eren dá na Ymir Fritz, tipo, o capítulo 121 terminou com a iminência do toque. E aí, nesse capítulo ele abraça, mostra os momentos se conectando. 2000 anos no futuro, 2000 anos no passado. Daí no começo da narrativa em si, né, dentro do flashback da Ymir Fritz, a gente vê um líder, o Rei Fritz, do Império Eldiano. Ele tá querendo tirar umas satisfações com os escravos, porque um deles libertou porquinhos. A Ymir Fritz sendo boazinha, né? Pô, vamos colocar os animais na natureza. Ele diz que se o culpado não aparecer, ele vai tirar um olho de todos os escravos ali presentes, porque escravos não precisam ter dois olhos para estarem executando os seus serviços, né? E aí todos os escravos apontam para a menina. Eles sabem que foi ela que fez aquilo, ou foi uma trairagem. Não, galera, se foi unânime ali é porque eles sabem que foi ela, estavam querendo proteger no primeiro momento e aí, sob a ameaça de perder um olho todo mundo, não. Vamos culpar a garota, né? E aí o rei diz na ironia, não, tá tranquilo, você tá livre. Mas é livre pra ser caçada. A gente vê uma galera tirando flecha nela, a menina chorando. E na fuga desesperada dela, ela acha uma árvore, tem uma fenda naquela árvore e ela cai, tá tudo muito escuro ali, ela tropeça, cai. É tipo o Alice no País das Maravilhas, né? Eu me lembrei muito da Alice caindo e ela foi para um cenário fantasioso, que é tudo isso que Shingeki no Kyojin é. Titãs, né? E talvez eu até inspire alguns de vocês a fazer alguns comentários em cima dessa queda na toca do coelho.
da Alice comparada à queda da Amy nessa fenda, nessa gruta aí da árvore, né? Porque tinha um lago lá embaixo. E aí, como a Amy estava sangrando, talvez o sangue tenha atraído aquele ser que habitava ali, que era tipo uma coluna vertebral. É tão visceral que me lembrou o vilão Andros de Star Fox. A gente vê o Andros lutando, ele é um cientista, ele se recriou enquanto um maquinário, mas quando você detona o maquinário ele tá lá, tipo um cérebro com 2 olhos. É diferente, né? No caso, um cérebro aqui, no caso de Andros, e em Shingeki no Kyojin a gente vê uma coluna vertebral. E aí, muitas pessoas podem ficar se perguntando, véi, o que é essa coluna? Quero respostas. Galera, vamos parar por aí. Eu acho que o Isayama chegou no limite do aceitável nas camadas de resposta que ele nos dá sobre os conceitos que ele criou de Shingeki no Kyojin. Tipo, como eu disse no começo do vídeo, eu adoraria ter o passado da Ymir Fritz no meu imaginário. Como é que deve ter sido? Mas se ele é importante para a construção dos propósitos do Eren, beleza, ele realmente tem que desenvolver. Mas daí a dar resposta sobre a coluna vertebral, eu acho que seria um tanto quanto desnecessário. Deixa na imaginação. Pô, eu acho que seria muito zoado ele dizer que é um alienígena, é um simbionte, dane-se, isso é coisa que o fã vai debater pra sempre. E isso torna a obra muito interessante. Torna uma mitologia entre o fandom sendo construída, sabe? Tipo, por que Caverna do Dragão é interessante até hoje e se cria debate? Porque não teve o danado do último episódio. Lost também tem muito debate sobre as perguntas de Lost, porque justamente elas ficaram sem resposta. O final de Lost é realmente um final fechadinho, mas tivemos perguntas no ar, tipo os números, um baita número de elementos aí que foram introduzidos em Lost que ficaram sem respostas. E aí, aqui em Shingeki no Kyojin, eu acho que esse é um elemento que precisa ficar sem resposta, o que é a coluna vertebral, que estava ali na queda da Toca do Coelho. E aí, quando essa coluna se funde com a Ymir Fritz, ela vira o primeiro titã. E eu achei que ela ia destruir tudo, não. Ela volta caladinha para obedecer o danado do Rei Fritz. Por isso o pacto com o demônio. O demônio era o Rei Fritz. E é triste, né? Você vê que a Ymir continuou escrava daquele líder que foi enriquecendo o seu povo, foi prosperando. A gente vê a diferença, né, de cenário. Era uma coisa mais pobre, o altar desse líder, desse rei dos Eldianos, do Rei Fritz. Depois a gente já vê algo mais rebuscado. E aí o tempo vai passando e o rei vai contando os feitos da Ymir Fritz enquanto um titã, o primeiro titã. Ele diz que ela ajudou a cultivar terras. Pô, olha o arado da mulher, só com uma puxada de mão. Ela também construiu pontes. E isso era justamente algo defendido pelos Eldianos. A gente vê que o Grisha descobre documentos que comprovam esse fato. Só que ali talvez fosse uma manipulação de documentos por parte do Coruja. Aqui, enquanto leitores oniscientes, a gente está percebendo que realmente ela fez o Império de Eldia prosperar, né? E aí, a recompensa da Ymir Fritz, qual foi? Ser mãe dos filhos desse rei nojento, velho. Absurdo e muito legal essa parte das filhas, no caso, né? Que a Ymir Fritz tem com o Rei Fritz. E ela sempre foi recebendo essas ordens militares, destrua os Marleyanos em nome dos Fritz. Realmente rolava essa guerra. A gente começa a entender o trauma dos Marleyanos, mas não é para defender os Marleyanos também. Não tem coitadinho nessa história de guerra. Os Marleyanos, eles são absurdos porque eles julgam... basicamente, os filhos são culpados pelos pecados dos pais. Isso tá totalmente errado, velho. Eles estão, no caso, filho e pai, é só uma analogia mais simples, mas eles estão condenando toda uma geração atual por conta dos pecados, da crueldade de uma geração anterior. Então, galera que tá em Parades, pô, é absurdo eles não conhecerem a verdade, estarem enclausurados lá. Os Eldianos que vivem em Marley também, que vivem numa espécie de campo de concentração. Galera, é triste a história de Shingeki no Kyojin, né? Mas é a história da humanidade praticamente com o elemento titã. Porque guerra é isso, né? Então, esse capítulo 122 é um capítulo que faz a gente desabar e ir ao chão de tipo, que capítulo pesado.
Mas é muito importante a gente notar que o Eren tá querendo quebrar essa roda. De uma maneira diferente, creio que a Daenerys quis fazer em Game of Thrones. Daí vemos mais passagem de tempo, o que eu achei bem interessante para esse capítulo, porque o Isayama poderia facilmente ter enrolado a gente nos 3 capítulos aí para contar esse passado da Ymir Fritz. Com esse passado do tempo a gente vê que ela teve 3 filhas com o rei Fritz, e Eldia foi prosperando mais e mais com o poder da Ymir, conseguiu subjugar Marley. A gente vê no momento que soldados de Marley estão prostrados ali perante o rei, e um deles tenta matar o rei jogando uma lança. Eu adorei a quadrinização do Isayama, com a passagem de tempo, com o impulso que esse cara pega também. Só que a Ymir se joga na frente do rei. O rei Fritz era uma figura que a Ymir detestava, e ela foi salvar o cara porque ela tem na cabeça dela aquele trauma, programação, diretriz, obedecer a alguém. No caso, em vida, ela obedeceu ao rei Fritz. E nas coordenadas, nesse lugar onde o Eren e o Zack estão agora, a Ymir continua cumprindo esse papel de escrava, obedecendo quem chega aí nessa fonte da Matrix para poder realizar um desejo. E aí a gente vê a Ymir morta lá, né, ou morrendo, no caso, e o rei diz: levanta e anda. Você precisa cumprir o seu propósito porque você é Ymir Fritz, você é a escrava que precisa servir ao povo eldiano. Galera, é muito cruel, mas aí a gente vê que a Ymir não faz nada. Provavelmente ela tá querendo que aquilo tudo acabe, então ela deixa a vida se esvair. E o rei Fritz, numa atitude muito louca que estava até contemplada num dos encerramentos de Shingeki no Kyojin, acredito que da 2ª temporada, a gente vê que ele pediu para as filhas comerem a carne da Ymir Fritz. Toda essa antropofagia de Shingeki no Kyojin surgiu daí. E as filhas da Ymir que estão lá comendo a carne da mãe se chamam Maria, Rose e China, o nome das muralhas. Então, galera, eu fico muito impressionado como o Isayama conectou os pontos aí na história, mas ele não precisa explicar todos, como a gente falou da coluna vertebral. Eu não gostaria de ter essa explicação. E massa também perceber que essa cena tava meio que disfarçada no 2º encerramento, né? No caso, o encerramento da 2ª temporada. Mostra que o Isayama tava fazendo umas fofoquinhas pra galera da produção do anime, né? E eles conseguiram deixar tudo de uma maneira muito sutil, porque aquilo não entregava nada. Era um pouco de spoiler? Não considero. Ficava na imaginação da gente. Eu acho que só fica claro nesse capítulo 122. Daí é massa que, na morte da Ymir, e como ela se conectou com a coluna vertebral, e originando aí o primeiro titã, ela tá naquele espaço das coordenadas, né? Aquele grande deserto, só que ela vê um feixe de luz. Isso já seria a representação da Ymir Fritz. Aquele caule da árvore, a parte grossa das ramificações das coordenadas. E aí, quando as 3 filhas dela com o rei Fritz começam a devorar a carne da mãe e pegar aquele sangue, aquele poder, aquela conexão com a coluna vertebral, vem mais 3 feixes. Começam as ramificações das coordenadas. E tudo isso foi um plano do rei Fritz, que passou a maldição de Titã para os seus descendentes, dizendo: vão lá, vão fazendo isso. Então, culturalmente, se criou aquele ritual entre os eldianos. Pô, muito cruel, porque se ele não tivesse feito isso, talvez acabasse ali com a Ymir, a gente não tivesse esse sofrimento todo de titãs, né? Que causou tanta desgraça ao longo de Shingeki no Kyojin. Isso só pelo que a gente testemunhou na narrativa, fora o que aconteceu durante esses 2000 anos, né? E aí, nas coordenadas, hoje, tá lá a Ymir obedecendo tudo cegamente, acreditando que quem chegar aqui pode mandar em mim, e o Eren quer justamente quebrar esse ciclo. Não, você pode continuar obedecendo alguém, mas você também pode acabar com tudo agora. Então vamos falar do Eren, galera, já que ele também tá bem presente nessa etapa final do capítulo, né? Foi bem centrado em mim, mas finalmente a gente consegue entender as intenções do Eren, não em sua totalidade, e tá bem engraçado, né? Que, sei lá, capítulo 120... Pô, olha o Eren, que incrível! Capítulo 121, pô, velho, o Eren, hein? Vilãozão. Aí chega o 122, é o Eren! É tipo Galvão Bueno narrando aquela corrida de Michael Phelps na natação. Ganhou, perdeu, ganhou, perdeu! Ganhou! Tá ligado? Eu acho que no final o Eren
vai ser o cara, porque ele quer salvar a Amy, e salvando a Amy, ele acaba com tudo. O Zack fica bem desesperado nesse momento, porque o Eren fala pra Amy Fritz que ele quer acabar com o mundo. Como vocês interpretaram isso? Ele quer o fim do mundo realmente? O que ajuda a gente a confirmar, a pensar por esse lado, é o tremor no final do capítulo. Porque se a Amy quer se libertar e com isso o tremor veio, parece que realmente ela quer realizar o desejo do Eren, mas que também é o desejo dela. É acabar com o mundo? Eu acho que não, galera. Não é acabar com o mundo. Vamos erradicar os humanos. Não. Ah, sei lá, o Eren poderia ter ficado bolado ao descobrir todo esse passado da Amy Fritz e não, é a raça humana que não presta. Vamos extingui-los. Não, eu acho que o Eren, ele quer acabar com o mundo dentro da sua configuração atual. E é bem tenso você notar que o Zack estava agindo que nem o rei Fritz, o primeiro, ordenando a menina, dane-se ela. Inclusive o Zack, ele sabe daquele contexto. Ela sempre tá aqui obedecendo às ordens, e as ordens que ela recebe de alguém da família real, com sangue real, são absolutas. O Eren não quis saber disso. O Eren não tem o sangue real, mas tocou no coração dela. Não é o desejo do Eren que ela quer realizar. O desejo do Eren vem como uma consequência da libertação da garota. No finalzinho a gente vê que a Amy Fritz faz com que o Eren volte à vida. A cabeça dele, que tinha sido decepada pela Gabi, ela conecta a cabeça com o corpo através daquela coluna vertebral. Então o Eren já vai virar Titã. Será que numa nova forma? Não sei se a gente vai ver o Titã de ataque não, hein? Capaz. Mas pode ser uma nova forma. E a Amy Fritz também ativa o tremor através dessa conexão com o Eren. E no caso o tremor agora vai ser comandado pelo menino, pô. Menino, né? O Eren já tá grande. E aí, pra quê o tremor? É pra acabar com o mundo? Olha, galera, eu acho que é mais pra uma ameaça do tipo, parar a guerra. O que o Eren vai fazer agora é o que o Shanks fez em Marineford. O que eu gostaria de saber, de imaginar, é como isso vai funcionar a longo prazo, né? Parei a guerra. E agora? Aí eu deixo pra vocês nos comentários. Eu vi alguns comentários comparando o Eren atual, do capítulo passado, comparando o Eren com o Rei Fritz. A maneira como ele ordena o Grisha a se levantar, como ele encoraja o pai a matar os Rais, pareceu muito a maneira como o Rei Fritz ordenou a Amy a levantar quando ela leva aquela lança. Levante, sirva a gente, que esse é o seu propósito, você é uma escrava do povo eldiano, tem que servir. Não foi parecido? Outra coisa, o Eren maltratando a Mikasa e o Armin. Pra que isso tudo? Olha só, galera, eu tinha mandado essa teoria de que o Eren tava manipulando todo mundo. Eu realmente estava achando que o Eren poderia ser o grande vilão da obra, mas talvez ele estivesse manipulando todos porque ele sabia que ele precisava chegar nesse momento. Então ele foi usando as pessoas pra ninguém desconfiar dele, pra ele poder chegar exatamente ali com a Amy Fritz e cortar o mal dos titãs pela raiz. Ah, Matheus, mas a eutanásia eldiana proposta pelo Zack também é uma maneira de cortar o mal dos titãs pela raiz. Sim, mas é uma maneira bem cruel. O Zack não tá sendo tão diferente de Marley, com aquela vibe de vamos condenar a geração atual pelos pecados da anterior. Que triste seria pros eldianos não poderem procriar, não poderem ter futuras gerações, só porque o Zack quer desse jeito. Ah, não é porque ele quer desse jeito, é porque ele quer extinguir os titãs. Mas ele não conseguiu ver a camada mais profunda, a liberdade da Amy Fritz, algo que o Eren viu. E foi lá e tocou o coração da menina. Pô, galera, foi um baita de um capítulo, um dos melhores capítulos de Shingeki no Kyojin. E olha que foi focada numa personagem que tava ali comendo pela beirada, a Amy Fritz. Quero muito saber os comentários de vocês. Deixa aí tua opinião nos comentários, claro. E até a próxima!